Diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Os irmãos? Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu te canto jubiloso. Porém os que me procuram a vida para destruir e abismar-se-ão nas profundezas da terra. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Meus irmãos, eu quero começar com uma pergunta que pode revelar muito mais sobre sua alma do que você imagina. Eu quero começar com uma pergunta que pode revelar muito sobre você. Então preste muita atenção. Se Deus permitisse que você mantivesse tudo que possui, digamos que o Senhor mantenha na sua vida, a sua família, sua saúde, seu emprego, seus sonhos, sua casa, seus amigos, enfim, que Deus mantivesse tudo que você tem hoje. Mas ele falasse assim: só que eu vou retirar uma coisa só. Eu vou retirar a minha presença. Eu vou manter tudo na sua vida, mas eu vou retirar a minha presença. Você continuaria satisfeito? Para pensar um instante. Você continuaria satisfeito? Talvez alguns aqui digam: ah, para mim está ótimo. Tendo família, tendo saúde, tendo os meus bens, posso ficar sem o Senhor. Talvez alguns respondam aqui: claro que não, de jeito nenhum. Mas a verdade é que aquilo que mais lamentamos perder, geralmente revela aquilo que mais amamos possuir. Aquilo que você mais lamenta perder é aquilo que ocupa de fato lugar no seu coração. Para o cristão deveria ser o contrário. Eu posso perder tudo, mas se eu mantiver a presença de Deus, para mim é suficiente. Eu continuarei satisfeito. Mesmo que tenha que passar fome, mesmo que tenha que passar aperto, mesmo que esteja sozinho, mas eu sei que a presença de Deus é suficiente. Mas a verdade, irmãos, é que muitas pessoas lamentam profundamente não perder a Deus, mas perder outras coisas. Eu sei que a gente vai sempre lamentar perder alguém da sua família. Isso é normal, da nossa família. Perder alguém da igreja é muito difícil mesmo. Mas nada pode estar acima de Deus e da sua presença. Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. E um ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar que pertence somente a Deus. Os irmãos bem sabem que eu dou aula. A Rose é atualmente minha secretária. Não sei se os irmãos sabiam disso. Ela trabalha para mim. Eu com ela, para mim não, né? Juntos. Eu dou todos os meus slides para ela fazer, porque eu não tenho tempo de fazer. Da minha agenda, ela que cuida. Tudo ela, enfim, um monte de coisa. Tudo que é documento e papel, ela que me ajuda. E a Rose vai lembrar, eu estou citando isso, Rose, porque eu acho que você vai lembrar de um slide que você fez sobre ídolos do coração, para os alunos do 6º ano. Os alunos do 6º ano, eles têm entre 11 e 12 anos por aí. E eles já precisam entender o que é um ídolo no coração, com muita clareza. E às vezes tem gente dentro da igreja com 30, 40 anos,
50, 60 e não sabe o que é um ídolo do coração. Fica imaginando ídolos como se fosse a coisa da igreja católica, né, de fazer uma imagem, de se prostrar numa imagem. Mas a verdade, irmãos, é que tudo aquilo que para você é mais precioso do que Deus é um ídolo. Às vezes o seu marido é um ídolo, às vezes a sua esposa é um ídolo, seus filhos podem se tornar um ídolo. Tudo, coisas boas que Deus nos deu, quando estão no lugar errado, ou podem se tornar um ídolo. Então as coisas boas, como saúde, como dinheiro, ter dinheiro é ruim? Não, irmãos. É óbvio que a gente não deve viver para isso. Mas até as coisas que Deus nos dá, as coisas que Deus nos concede, se colocado no lugar errado, se torna um ídolo. Ou pode se tornar um ídolo. O Salmo 63 nos leva a um lugar onde todos os ídolos são arrancados. O título do Salmo diz, Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Provavelmente, nós estamos lendo aqui um salmo dos dias sombrios da rebelião de Absalão. Seu próprio filho levantou-se contra ele. Já parou para pensar? Ter um filho e seu filho se voltar contra você? Seu trono está ameaçado. Seu reino está dividido. Seu futuro incerto. Ele está exilado, cansado, carregado de perigos, mas algo surpreendente acontece. Davi escreve o salmo, mas ele não escreve o salmo falando... Perdão, irmãos. Davi não escreve ou começa falando de Absalão. Ele não começa falando do seu trono. Ele não começa falando dos inimigos. Quando a gente está angustiado, ou quando a gente está com algum problema, ou quando a gente está com alguma doença, e a gente vai orar a Deus, normalmente a gente começa falando do quê? Do problema, não é? Normalmente a gente começa falando daquilo que está angustiando o nosso coração, daquilo que está nos preocupando, mas Davi não faz isso. Davi não começa falando que ele está sendo injustiçado. Davi não começa falando de outra coisa, senão Deus. E aqui nós temos uma das grandes lições desse salmo. Porque o deserto não é o tema principal do salmo. Esse salmo é muitas vezes usado para falar sobre o deserto, e tudo bem. Mas esse não é o tema central do salmo. O tema central é Deus. Deus é o tema central deste salmo. Davi volta os seus olhos para Deus, em vez de voltar os seus olhos para a aflição. Davi volta os seus olhos para a majestade de Deus. E quando a gente volta os nossos olhos para a majestade de Deus, as circunstâncias perdem a capacidade de dominar a nossa alma. Todos nós passamos por problemas. Todos nós passamos por circunstâncias difíceis. E às vezes nós permitimos que as circunstâncias dominem a nossa alma, dominem o nosso ser. A gente vai sofrer, irmãos, isso é certo nessa vida. A gente vai ter dias difíceis, dias de lágrimas. Mas essas lágrimas, esses dias difíceis, esses dias de deserto, não podem dominar a nossa alma. Os nossos problemas, muitas vezes, ocupam muito espaço em nossas conversas, porque Deus ocupa pouco espaço em nossa contemplação. Quando nós contemplamos mais a Deus, quando nós olhamos mais para o Senhor do que para as coisas deste mundo, os nossos problemas, eles têm uma dimensão menor. Os nossos problemas diminuem. Não porque eles deixam de existir, mas porque Deus está maior em você do que o problema que você está passando. Davi está no deserto, mas o deserto não está em Davi. Há pessoas que vivem em abundância, irmãos. Tem dinheiro, tem bens, tem estrutura,
mas estão com a sua alma num deserto. E há pessoas que vivem em desertos constantes, mas carregam rios de Deus dentro do coração. E quando nós temos um rio de Deus dentro do nosso coração, não há dificuldade, não há bem, não há riqueza nesta vida que seja maior, ou que seja capaz de acalmar o nosso coração no lugar do próprio Senhor. A Esté quer fazer xixi. Tá tudo bem, fica tranquilo. É melhor elas aqui na igreja do que fora da igreja. Fique em paz. Verso 1 e 2, leiamos juntos, irmãos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Não, peraí, vamos lá. Abre a Bíblia aí. Fechou a Bíblia, né? Abre a Bíblia, vamos lá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Assim eu te contemplo. Irmãos, a primeira coisa que eu quero que você guarde hoje é que no deserto a alma descobre qual é a sua verdadeira necessidade. Já parou para pensar porque Deus permite que você passe por tantas lutas? Deus permite que você passe por tantas dificuldades. E um dos motivos é para que você reconheça que não há nada neste mundo que seja mais necessário para você do que o próprio Senhor. Que você é capaz de viver sem tudo que esta vida lhe proporciona. Mas você não é capaz de viver sem Deus. Quando nós lemos os versos 1 e 2, nós não vemos uma expressão fria. Nós vemos uma expressão de relacionamento. Tu és o meu Deus. Davi não está apenas falando da existência de Deus. Ele está se apropriando da aliança que Deus fez com ele. Ele está dizendo, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, Deus de Jacó, esse é o meu Deus também. Meus irmãos, nós precisamos buscar conhecimento. Sim. Nós precisamos buscar saber quem Deus é. Mas o conhecimento bíblico vai muito além de saber quem Deus é. O conhecimento bíblico está relacionado à nossa relação com Deus, nossa comunhão com Deus. Então, conhecer a Deus significa envolver-se com Deus. Esse é o sentido de comunhão. União com Deus. E a linguagem da sede aqui expressa é um anseio que vai muito além da necessidade física. É um clamor da alma. Um clamor da alma regenerada pela presença do Senhor. Os mortos não têm sede. Os indiferentes não têm sede. Os incrédulos podem desejar bênçãos, mas somente uma alma viva deseja o próprio Deus. E eu quero trazer uma imagem que eu tenho certeza que as irmãs, as mães aqui, de maneira muito especial, vão entender perfeitamente. Muito mais do que qualquer outro. Quando um bebê nasce, uma das primeiras evidências de vida é o choro do bebê. Sim ou não? Carol, me ajuda. Ainda dá uns tapinhas no bebê para ele chorar? Não existe isso mais. Se precisar, dá uns tapinhas ainda, né? Que eu não vou falar de lá. Às vezes a medicina evoluiu e não é uma coisa que eu fico assistindo em casa. Como se faz parto? Não, irmãos. Eu vi dos meus filhos em pânico, né? Eu estava falando para alguém essa semana. Para o Diogo e para a Jade. A gente estava falando no aconselhamento sobre um dos momentos mais preciosos da vida da gente foi isso, né? E eu citei o nascimento dos meninos. E eu falei para a Jade e para o Diogo que é um momento feio. É feio, irmãos. É assim, é bebê sangrando, assim, o sangue da mãe, né? Aquela coisa, corte, o cheiro de queimado quando vai. Enfim, irmãos, não é uma cena bonita. É um negócio assim.
tira umas fotos bonitas que fica bonito depois. Tem um pessoal que tira umas fotos. Eu lembro que quem deu essas fotos pra gente foi a Rose, na época. A Rose deu de presente umas fotos do parto, lindas. A gente tem até hoje, Rose. Tá lá. Mas, assim, as fotos ficam maravilhosas, mas o momento é... O bebê sai, um deles saiu roxo. E você olha, meu Deus, misericórdia, tá vivo, será? Entende? Não é um negócio assim, pelo menos pra mim, né? Tem gente que gosta. Mas uma das primeiras expressões de vida é o choro. O bebê sente fome, irmãos. E ele procura alimento. Essa é uma das primeiras coisas que acontece. Ninguém precisa ensinar o bebê a comer. Ninguém precisa ensinar o bebê a comer. Tem o ensino ali em relação à pega do peito, enfim, tem toda uma, né? Mas a verdade é que o bebê, ele já nasce sabendo comer, sentindo a necessidade de fome. Sabe por quê? Porque a fome é a expressão de vida. Ter fome significa que estamos vivos. Aí tem aquele crente que não vem para a igreja, não ora, não lê a Bíblia, não ajuda em nada, não tem fome absolutamente nada de Deus. Será que ele está vivo mesmo? Porque se fome é uma expressão de vida, como que nós temos um crente que nasceu de novo, mas ele permanece sem fome de Deus? Não dá. Alguma coisa está errada. Todo cristão que foi regenerado pelo Senhor, ele sente fome da presença de Deus. Irmãos, eu não estou falando, eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Eu sou tão pecador quanto. Mas eu saio de férias e eu procuro uma igreja para cultuar, porque meu domingo fica esquisito. Eu falo, meu Deus, está alguma coisa errada. E até aqueles domingos que eu já falei para a Dai assim, a gente vai ficar em casa hoje. Nós não vamos para a igreja. Sabe aquele surto de um domingo sem ir para a igreja? Um domingo no ano que eu não vou para a igreja. Aí vai dando 6 horas, eu falo, arruma todo mundo, bora sair para a igreja. Vamos para a igreja tal. É difícil. Está na presença de Deus e não sentir a necessidade de cultuar e de adorar ao Senhor e de estar com os irmãos. Obrigado, querido. O pessoal baixar o som lá. Quantas pessoas tentam matar a sede com águas temporárias? Dinheiro, carreira, prazeres, reconhecimento, relacionamentos, mas nenhuma dessas coisas foi criada para ocupar o lugar do Criador. Agostinho dizia, o Santo Agostinho, fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. O Senhor nos fez para ti, portanto nosso coração está inquieto sem a tua presença. Versos 3 a 5, leiamos juntos. Porque a tua graça, os meus lábios te louvam. E com júbilo nos lábios. Essa daqui, irmãos, é a expressão central do Salmo. Porque a alma satisfeita em Deus descobre um prazer maior do que a própria vida. Essa é a segunda lição. A alma satisfeita em Deus descobre um prazer maior que a própria vida. O texto diz, porque a tua graça é melhor do que a vida. Essa expressão é a expressão central do Salmo. Davi não está dizendo, a tua graça melhora a vida. Ele está dizendo, a tua graça vale mais do que a vida. E a palavra hebraica aqui traz a ideia de amor pactual, amor fiel, amor que nunca abandona, amor que permanece quando tudo desaparece. A ideia é, Deus, pode me faltar tudo.
Eu posso não ter mais nada nesta vida. Se eu tiver o Senhor, para mim é suficiente. É essa a ideia do Salmo. Lembra de Abacuque quando diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta. Enfim, o texto continua. Ainda que falte tudo, ainda que nós não tenhamos nada, a tua presença, o Senhor, permanecerá sendo nosso Deus. Mas a pergunta para você hoje é: será que se te faltar o alimento na sua mesa, Deus continuará sendo seu Deus? Será que se te faltar a saúde, Deus continuará sendo seu Deus? Será que se as coisas pararem de melhorar na sua vida, Deus continuará sendo seu Deus? Essa é uma pergunta que nós todos precisamos responder. Pense na radicalidade dessa declaração. Existe algo mais precioso que respirar, irmãos? Existe? Não? E você nem dá valor para isso. Respirar. Tem um senhor lá do nosso prédio, né, Dai? Do prédio que a gente mora, que ele tem um problema no pulmão, e ele, para sair de casa, ele precisa sair com um oxigênio, um cilindro. E eu chego da escola e desço no metrô, e é no mesmo horário que eu chego, é o horário que ele vai fazer pilates. E é perto do metrô. E eu passo, e ele está com um cilindro, quase sempre, quase toda semana eu vejo. Ele está com um cilindro, sentado no ponto de ônibus, respirando um pouco para conseguir caminhar mais um quarteirão. Entende? Ele andou um quarteirão, ele precisa parar, sentar, com o seu cilindro de oxigênio, respirar para conseguir andar mais um quarteirão. E você respira facilmente. Você está aí respirando com tranquilidade. Então viver é muito bom. Continuar existindo é muito bom. Mas aí o Salmo diz: a comunhão com Deus é mais precioso do que isso. É mais precioso do que respirar. A presença de Deus, a comunhão com Deus, é mais precioso do que o respirar que você tem agora. Ou pelo menos deveria ser. Os missionários morávios, que são muito conhecidos, partiram para evangelizar escravos no Caribe. E eles sabiam que talvez jamais retornassem. Enquanto o navio se afastava do porto, eles gritaram: que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Era essa a expressão que eles gritavam. Que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Irmãos, aqueles homens estavam indo evangelizar, fazer missão, sem saber se um dia voltariam para sua casa. Num lugar hostil. Mas eles conseguiam cantar e gritar que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Eles haviam encontrado algo melhor que a própria vida. E a igreja moderna, muitas vezes, mede bênção pela qualidade de coisas que possui. Mas Davi media bênçãos pela presença de Deus. Por isso ele diz: como de rico banquete se farta minha alma. Fisicamente, Davi estava no deserto, irmãos. Mas espiritualmente, ele estava num banquete. Porque o deserto se transforma em banquete quando Deus está presente. Tem muitos crentes deixando a comunhão com Deus por coisas insignificantes desta vida. Não vale a pena. A presença de Deus é melhor do que estar vivo. Versos 6 a 8, irmãos, leiamos juntos. No meu leito
Quando de ti me recordo. Até 8. A alma que contempla a Deus aprende a descansar na escuridão. Essa é a terceira lição. A alma que contempla a Deus aprende a descansar na escuridão. O texto diz: no meu leito, quando de ti me recordo. Chega a noite. E a noite amplifica os medos, não é? A noite amplifica as doenças. Os irmãos já perceberam isso? Alguém perguntou: o Caleb está bem? Que ele estava mal hoje de manhã, de novo, né? E eu vim só com o William para a igreja. E alguém perguntou agora à noite: a Caleb está bem? Ah, o Mateus perguntou. O presbítero Mateus: o Caleb está bem? Eu falei: vamos ver mais tarde. Agora tá. Mas o problema é que parece que dá madrugada, aí começa o vômito. Começa, enfim. É só a gente falar assim: vamos dormir. 1 hora depois, está todo mundo acordado em desespero. O que está acontecendo, meu Deus? Só a gente falar: vamos para a cama, agora a gente vai. Acabou o dia, vamos descansar. Aí parece que começa o desespero com as crianças. A noite, irmãos, a noite é sinal de piora. A noite é sinal de dificuldade, sim. Eu não estou falando que estou na noite é dificuldade, mas a verdade é que muitas coisas pioram à noite. A noite amplifica os medos. À noite nós temos escuridão. Eu me lembro que quando eu era criança eu tinha medo de ir no quintal de casa. Porque uma vez eu cheguei no quintal e algum ser humano, eu era criança, mas alguém pendurou lá, tem rede, tinha rede, né? E alguém colocou a rede amarrada em cima, numa corda, e parecia que a pessoa estava deitada, entende? Mas não tinha ninguém. Então teve um dia que eu cheguei no quintal de casa e a rede estava lá pendurada. E aquilo para mim foi o fim da picada. Eu saí desesperado, gritando, correndo. E aí nunca mais quis voltar lá para o fundo sozinho, no escuro, até crescer. Isso é coisa da noite. A rede não me assustaria de dia. As dúvidas aumentam. Mas Davi transforma a noite em santuário, irmãos. Ele transforma a insônia em adoração. Isso aqui ele está falando de insônia, sabia? Olha o texto. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite, porque tu tens sido meu auxílio à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso, a minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Quando eu estou à noite, quando a insônia vem, eu adoro. Quando a memória vem, eu cultuo. Irmãos, a mente alimenta o coração. Então Davi medita. Davi se lembra dos feitos de Deus. Davi recorda as alianças, ou da aliança de Deus. Lutero dizia: não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedir que façam ninho nela. Pensamentos vêm. E às vezes o pensamento, a preocupação, a ansiedade aparece. E é inevitável, irmãos, que a ansiedade venha, ou que o pensamento venha. É inevitável. Mas a gente pode evitar que essa ansiedade se estabeleça na nossa vida. Aí o texto diz: à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. E essa imagem é extraordinária. Porque assim como a ave protege os seus filhos, Deus protege o seu povo. E isso não significa ausência de sofrimento, mas sim a presença de Deus enquanto você sofre. A minha alma apega-se a ti. E a palavra hebraica usada aqui é muito forte. É a mesma ideia usada para o homem unir-se à sua esposa. É a mesma ideia. Ele fala de apego, dependência, intimidade, comunhão.
E eu estou caminhando para o final já. Respira mais um pouco. Porque o salmo aponta para o verdadeiro Davi. É impossível ler esse salmo sem olhar para Cristo. Davi está no deserto. E Cristo também esteve no deserto. Davi foi rejeitado pelo próprio filho. E Cristo foi rejeitado pelo seu próprio povo. Davi sai de Jerusalém chorando. Cristo sai de Jerusalém carregando a cruz. Davi busca Deus no deserto. Cristo permaneceu fiel no deserto. Mas há uma diferença. Davi podia dizer: tu estás comigo. Cristo entrou no único deserto que nenhum de nós podia atravessar. Que nenhum de nós poderia estar com ele. Ele foi abandonado judicialmente por Deus. Ele enfrentou o juízo de Deus por mim e por você. Ele enfrentou a ira de Deus, a escuridão da cruz, para que nós jamais precisássemos experimentar esse abandono. Imagine um pai vendo seu filho ser arrastado por uma correnteza. Sem hesitar, ele mergulha. Sem hesitar, ele tenta salvar. As águas que destruiriam o filho recaem sobre o pai. E foi isso que Cristo fez. Entrou nas águas do juízo para que nós pudéssemos beber das águas da vida. E eu finalizo dizendo que o Salmo nos ensina que a maior necessidade da igreja é a fome de Deus. Estamos cercados por pessoas cheias de métodos, tecnologias, programações. Essa programação, cadê o meu catálogo de programação? Abre aí o catálogo da igreja, deixa eu escolher aqui. Eu estou a fim de ir nessa esse mês. Estou com tempo para ir nessa aqui. Essa aqui eu não gosto. Me dá aqui o catálogo de programação da igreja. Parece um cliente que chega num restaurante e fala: me dá aí o cardápio. Deixa eu ver o que eu quero comer. E depois que sai, deixa a sujeira para outro limpar. Isso no restaurante é comum. Na igreja, não. Você não tem um cardápio de programações aqui. Você não veio para a igreja para escolher com o que você quer participar. Você veio para servir com o que for possível a você. Porque você tem fome de Deus. Ou deveria ter. Tem muita gente que trata a igreja hoje como um cardápio. Quero ver o que eu posso escolher. Ao invés de perguntar: como que eu posso servir melhor? Como que eu posso saciar a minha sede do Senhor em comunhão com os irmãos? Como que eu posso entregar o melhor aqui? Uma igreja pode ter muitas atividades, irmãos, e mesmo assim não ter fome de Deus. Pode ter movimento, mas sem avivamento. Você, como cristão, pode ter movimento, mas não ser avivado. Davi nos lembra que o centro da vida do povo de Deus não é o sucesso. Você não veio para este mundo para ser rico, para ter saúde, para ter os bens que você sempre quis. Você veio a este mundo para fazer Deus glorificado. E o que Ele te der a mais é bônus. É bênção. Não propósito. Imaginem Davi naquela noite. Sem palácio, sem trono, sem conforto, sem segurança nenhuma. Apenas pedras, areia, silêncio do deserto. E ainda assim ele diz: minha alma está satisfeita. Será que você consegue dizer hoje: minha alma está satisfeita? Será que você consegue dizer hoje, apesar dos seus problemas financeiros, apesar do seu problema de saúde, apesar do seu problema familiar, apesar do seu marido não ser cristão, apesar de você não ter tudo o que você quer, você consegue dizer: a minha alma está satisfeita?
Porque Deus e a sua presença deveriam ser suficientes para a igreja do Senhor. Que essa seja uma verdade para mim e para você. Amém. Feche os olhos e peça ao Senhor que você tenha sede dele.